Quero agradecer também as orações pela nossa família, pelo ministério. Nós, graças a Deus, continuamos muito envolvidos em várias frentes. Uma delas no lar de idosos, Lar Vida Nova, e também no ministério da nossa igreja e com outras igrejas locais. E continuamos cantando e partilhando a palavra do Senhor, onde Ele nos leva. Como os irmãos sabem, nós temos um rápido período de publicidade. Nós temos alguns CDs que nós fomos editando ao longo dos anos, nestes últimos 40 e quase 50 anos. Eu gravei o primeiro trabalho em 1978, né? Muitos dos que estão aqui não eram sequer nascidos, e já são 29 dos quase 10 com o novo caminhar. E nós agora, como o CD está para os jovens, como estava para nós a cassete, né? A cassete foi passando de moda, agora o CD foi passando de moda, então nós colocámos tudo numa pen, e eu trouxe algumas depois no final, durante o lanche, se quiser, eu terei lá atrás as pens e pode nos levar para casa, que eu digo que fica sempre mais barato do que me levar, porque eu como muito, tá? Então fica sempre mais barato levar a música e ouvir-nos. Pode gravar CDs com o que quiser. Eu gostaria que fôssemos a Romanos capítulo 12. Ao longo destes 16 anos, e quem trabalha nessa área, noutra profissão, mas trabalha em áreas onde normalmente chegam os chamados currículo vitae, né? Ou em latim curriculum vitae, sabem que é normal. Por exemplo, eu nunca recebi no Lar Vida Nova um currículo de um arquiteto ou de um engenheiro civil, porque eles sabiam que não adiantava mandar currículos para lá, porque nós íamos dizer o que é que um arquiteto quer fazer no lar de idosos, né? Então nós sempre recebemos, e já li muitos currículos, de pessoas que trabalham dentro da área, fizeram cursos dentro dessa área e procuram um emprego. E normalmente o que é que tem escrito num currículo? Quem fez já sabe o que é, então não vou adiantar muito, mas tem o nome da pessoa, a morada, o curso que fez, os estágios, os trabalhos por onde passou. Tudo a pessoa tenta mostrar que está preparada para aquele trabalho que está procurando ter. E a tradução desta palavra currículo vitae quer dizer caminho de vida ou percurso de esperança. E é exatamente isso que as pessoas que vão, é a decisão que elas tomaram. Isto é o que eu quero que seja a minha vida. Eu fiz este curso e quero seguir por aqui, né? E a minha esperança é que realmente tudo dê certo. Irmãos, o capítulo 12 de Romanos, podíamos pegar noutros capítulos, mas para mim, eu vejo como o currículo que nós, como filhos de Deus, como igreja do Senhor, devíamos procurar ter em nossa vida. Porque é isso que vai demonstrar quem nós somos na realidade, que impacto a palavra de Deus está trazendo à nossa vida e como isso está se refletindo não só em nós, na nossa transformação, mas também no ministério que nós temos na igreja local e no nosso relacionamento com os outros. O mundo está farto de ouvir falar de Bíblia. Hoje tem Bíblia por todo lado, né? Então se você vai à internet, tem versões de Bíblia para o gosto do freguês, como se costuma dizer. Então, o falar da Bíblia, o falar de Deus para as pessoas já não traz muito impacto, não traz o impacto, por exemplo, que tinha há 50, 60 anos atrás, e nós ouvimos hoje na história desses irmãos que começaram o ministério aqui, que as pessoas estavam ouvindo, algumas pela primeira vez, a mensagem do Evangelho pura. Então isso trazia impacto às pessoas. A Bíblia não era algo muito acessível às pessoas. Eu vinha falando com a minha esposa hoje, não sei se quando estava a vir para cá, mas ou quando estávamos a ir para uma outra igreja de manhã, que eu lembro quando eu era criança, a minha avó se converteu ao Senhor pela graça de Deus, mas ela era católica, e eu lembro de ir uma ou duas vezes com ela na missa e de ouvir a missa em latim. E eu dizia, será que as pessoas não entendiam, não é? Estava lá aquele ritual todo em latim, porque a Bíblia não estava acessível às pessoas. Então sempre que aparecia alguém que pregava a palavra, que mostrava às pessoas algo que elas nunca tinham ouvido, e somente tinha um forte impacto na vida das pessoas. Hoje você fala, olha, eu já fiz muitos ar livres, já fui confundido com Testemunhas de Jeová, já fui confundido com Mormon, já fui confundido com Universal, já me confundiram de tudo. Então a minha esposa, que é brasileira, quando ela abria a boca, né, ela dizia, é da Universal. E ela até uma vez falou, Alberto, eu vou deixar de falar ao ar livre, porque já estou cansado de ouvir que eu sou da Universal, né? Então, as pessoas nos identificam com tudo e com nada. E a igreja precisa mostrar a diferença. E essa diferença começa em nós. Certamente que muitos irmãos que estão aqui ou que já passaram por aqui foram impactados pelo exemplo de vida que viram
naqueles outros irmãos que trabalhavam junto, que conversavam, que viam que eram diferentes e que aproveitavam as oportunidades para falar de Cristo. E essa é a missão da igreja. Então eu gostaria de ler este texto, Romanos capítulo 12, e depois tecer só alguns pensamentos muito rápidos, eu não vou me alongar muito. Na minha igreja nós temos a nossa equipa de ministério, que somos 8. Eu tenho o recorde do pregador que prega menos tempo, e depois tem o irmão Rui Oliveira, que é o pregador que prega mais tempo, que está em 1h12 minutos. O meu recorde está em 23 minutos, está bem? Então não se preocupe. Mas este é um texto muito conhecido, principalmente os 2 primeiros versículos. Nós provavelmente sabemos de cor, já ouvimos muitas mensagens sobre eles. Então eu não vou me alongar muito em si, mas eu gostaria de ler o texto. É um texto curto, de 21 versículos, e depois trazer alguns pensamentos para nós. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom para exortar-se. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrece o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tomeis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, isto é desafio atrás de desafio e confronto atrás de confronto. Paulo, os irmãos conhecem muito bem esta epístola, Paulo vem falando da nossa condição diante de Deus, perdidos, condenados. O nosso salário seria a morte, a eternidade de sofrimento num lugar chamado inferno, que é real, que existe. E Paulo termina esta parte do capítulo 11 glorificando o Senhor, dizendo, Deus, olha, por muito que eu procure entender o teu amor, por muito que eu procure entender o Senhor, olha, está longe da minha mente, porque o Senhor age não pelo conselho dos homens, não por aquilo que é ideias de homens, mas o Senhor age, o Senhor é um Deus soberano, o Senhor age porque tem o conhecimento de todas as coisas, é o Deus eterno, e eu te louvo por isso. E ele continua esta carta, agora desafiando a igreja até ao fim, olha, você que conhece o Senhor, você deve viver as marcas de um verdadeiro cristão. E ele fala como o amor sem hipocrisia, como a aversão ao mal, o amor fraterno, afetuoso. Isto tudo que constrói uma comunidade vibrante e que honra a Deus. E então ele vai ao longo deste capítulo 12 descrever aquilo que deve ser a nossa transformação como individualmente como membros do corpo de Cristo e também como igreja. E do versículo 1 e versículo 2, que os irmãos conhecem muito bem, ele fala que a nossa transformação individual é o início da construção
de uma comunidade vibrante e que honra a Deus. Então ele, depois de terminar a narrativa do capítulo 11, ele disse: irmãos, eu rogo-vos encarecidamente, olha, pela misericórdia de Deus, por aquilo que Deus é e tem feito na vida de cada um de vós, apresentem-se a Deus, não mortos, né? Não quando chegarem na idade da reforma. Eu lembro há uns anos atrás, o irmão disse-me assim: Berto, quando eu me reformar, eu vou começar a servir o Senhor mais intensamente. Só que esse irmão, entretanto, ficou doente, muito doente. E na idade da reforma, ele não ficou em condições de servir o Senhor como ele gostaria de servir. Então, há um canto que diz: há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. E ali não existem raças, nem culturas, nem idades, nem nada. É para todos. E então Deus diz para a igreja: eu rogo-te, a ti que és um filho de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresentes o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não te conformes com este mundo, mas renova a tua mente, para conheceres o quê? Qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É tempo de servir o Senhor. Deus nos tem chamados, mas para que esse serviço seja um serviço que vai trazer impacto à nossa igreja local e à comunidade na qual nós estamos inseridos, tem que começar por nós essa transformação. Não vamos tentar ensinar aos outros aquilo que nós mesmos não fazemos, né? Isso é o que a religião normalmente faz. Aliás, o Senhor Jesus, ele não confrontava os pobres e os humildes, ele confrontava os religiosos da época, e eles diziam: vocês são uns mentirosos, vocês são uns túmulos abertos, vocês são uma raça de víboras, vocês ensinam o povo o que deve fazer em relação a Deus e vocês mesmos não fazem. E Jesus confrontava estes homens constantemente. E Jesus nos confronta. Não adianta, né, nós tentarmos passar para alguém a mensagem da salvação se essa pessoa que nos conhece não vê em nós os resultados dessa salvação. Isso vem para a nossa vivência diária com Ele, a começar na nossa casa. Talvez você é o único crente no Senhor Jesus Cristo na sua família, a começar por você, a começar na nossa comunidade, no nosso trabalho, na nossa escola. As pessoas têm que ver a diferença. E essa diferença só vai acontecer se eu for alguém inconformado, que não me deixo envolver pela loucura que gera este mundo em que nós vivemos, onde as pessoas correm para todo lado em busca de solução, de esperança, de alegria, e sempre batem numa parede, porque o mundo não pode oferecer aquilo que só Cristo pode dar, que é paz que excede todo o entendimento. Conhecereis a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. A minha paz não é por você ter um carro novo, ou comprar uma casa, ou ter um emprego melhor. Não, é uma paz que ela permanece independentemente dos problemas. Hoje nós estivemos numa igreja, talvez das mais antigas de Portugal, a Igreja Evangélica do Palhal, foi fundada em 1855, e algumas das irmãs estavam lá, os irmãos ouviram falar dos incêndios de Albergaria e daquela zona, e temos testemunhos, inclusive o Palhal, para o ano, se Deus quiser, teremos lá os acampamentos, porque o Palhal ficou uma ilha verde à volta de uma floresta toda queimada. E aconteceu isso com testemunho de irmãs, e hoje estava lá uma irmã a dizer: irmãos, eu estava sozinho na minha casa, eu vi tudo à minha volta arder, mas quando chegou perto da minha casa, e ela falou, sem exagerar, eu vi o fogo, eu estava aqui na minha janela e vi o fogo ali naquela parede. Ela usou essa comparação. E o fogo não avançou. Então, irmãos, nós temos um Deus e ela disse: olha, eu estava em paz, eu estava falando com Deus e dizia: Senhor, o Senhor sabe, olha, se o Senhor permitir que eu morra, graças a Deus eu vou para a tua presença, mas se o Senhor quiser também. E temos outros testemunhos de irmãos que estiveram lá: o Senhor pode parar esse fogo. E Deus parou. Foi Deus. Não foi o vento, né? Não foi porque a casa era melhor que as outras, não. Foi Deus. Então Jesus disse: essa é uma paz que o mundo não conhece e que se manifesta de forma plena durante as dificuldades. Irmãos, os irmãos pensam que esses irmãos que foram apedrejados ou que passaram por dificuldades, eles desistiram? Não, isso lhes deu um novo ânimo. Isso os levou a servir o Senhor mais fervorosamente. E nós somos herdeiros dessa geração que muitos deles pagaram um alto preço para que hoje nós pudéssemos estar aqui ouvindo a palavra do Senhor em liberdade, numa casa espetacular, né? Nós somos herdeiros, nós temos esses testemunhos, e conforme eu disse ontem também no encontro de corais, nós somos esta geração que tem que marcar a nossa geração.
para que não sabemos se o Senhor voltará entretanto, eu espero que sim, mas talvez daqui a 100 anos alguém estará a falar, olha, conheceram aquele irmão Jorge, olha aquele lá e tal, que já estão na presença do Senhor, o Berto e a Marta, olha, eles estiveram aqui, falaram, pregaram, ensinaram, olha, graças a Deus, hoje os meus filhos, os meus netos estão aqui. Essa é a história da igreja. Então nós temos essa responsabilidade diante do Senhor, apresentarmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pedindo que o Senhor transforme a nossa mente, para que nós realmente possamos marcar a diferença. Mas não é só, essa transformação não acontece só em nós, mas também esse serviço ao Senhor, essa entrega ao Senhor, ela se manifesta através dos ministérios da nossa igreja local. Cada um de nós tem um papel único a desempenhar no corpo de Cristo. Ele usa o exemplo do corpo, né? E ele diz, olha, você, e nós sabemos isso, sabe que o corpo é constituído por muitos membros. E todos eles são importantes. Se o Senhor achasse que nós só precisávamos 2 dedos na mão, Ele não nos ia dar 5. Se o Senhor achasse que nós só precisávamos de um ouvido, Ele não nos ia dar 2, nem nos ia dar 2 olhos. Ia nos dar o nariz só com um buraco. Mas Deus fez tudo perfeitamente. E o que nós sabemos é que irmãos que têm essa dificuldade, que às vezes não têm 2 ou 3 dedos, eles falam da dificuldade de pegar coisas, de agir, irmãos que são cegos de uma vista, irmãos que não ouvem bem. É dificuldade. E o que é que Paulo dizia? Olha, quando o corpo não funciona bem, quando há um dos membros que não funciona bem, o corpo todo sofre. Né? Não sei aqui quem já teve dor de dentes. Eu já não tenho dor de dentes há 40 anos, graças a Deus, né? Mas até aos meus 20 anos, até ir ao Brasil, porque aqui antes não havia os dentistas, havia os chamados arranca-dentes. Você ia ao dentista e ele não sabia o que era fazer canal e essas coisas. Estava com o dente às vezes um pouquinho de cárie, isso tem que arrancar. Então os únicos 2 dentes que me faltam foram antes dos 20 anos aqui em Portugal. E eu cheguei lá e um irmão muito querido que tratou dos meus dentes e até hoje, graças a Deus, não tive mais problemas. Mas quando o dente dói, olha, né? Às vezes você não quer nem ouvir a sua própria voz, né? E é uma coisinha que a gente nem dá por ela. Só damos por ela quando estamos a comer. Mas, irmãos, o que é certo é que é importante. E Paulo dizia, então, a partir do versículo 3, olha, primeiro, não tente ocupar ou realizar o ministério de outro irmão ou de outra irmã dentro da igreja se o Senhor não lhe deu dons para isso. Um dos problemas que nós vivemos nas igrejas locais é que, primeiro, muito poucos servem. Eu creio que não é o caso aqui, mas eu ando muito por aí e muitas vezes falo com pastores, com presbíteros, com anciãos, e eles dizem, olha, é sempre o mesmo grupo, olha, a gente se cansa, a gente se esfola. Muito poucos servem. E muitas vezes aqueles que nem têm dom para algum ministério têm que fazê-lo, porque se eles não fizerem, o ministério não acontece na igreja. Então o que é que Paulo dizia? Olha, primeiro, Deus nos chamou, você é parte do corpo, você é importante. Então procure fazer aquilo que Deus os chamou a fazer. E se todos nós servirmos, vos garanto que a igreja irá não só se beneficiar muito com esses ministérios, mas irá crescer naturalmente. Deus nos chama para que nós possamos estar envolvidos uns com os outros. Deus nos dá dons. Aqui tem uma pequena relação dos dons que Deus dá à igreja. Aqui é mais na área prática, de ensino, de exortação, de repartir os nossos bens, visitar aquelas pessoas que têm necessidades. São ministérios muito práticos. E Deus diz, olha, por outras palavras, Paulo está dizendo, se Deus o chamou e lhe deu o dom, num destes ministérios, faça-o com zelo. Dê o melhor de você. Empenhe-se, entregue-se, porque a igreja precisa que você sirva. Irmãos, nós somos servos uns dos outros. O maior exemplo que nós temos é o Senhor Jesus Cristo. Ele, sendo Deus, Ele se tornou na forma de servo, veio até nós e se entregou nas nossas mãos. E nós o crucificámos numa cruz. Ele é o nosso exemplo maior. Mas se não fosse isso, Ele não poderia ter exclamado, está consumado. Né? Olha, eu realizei a obra que me trouxe a este mundo, de forma integral. E por essa razão, eu e você estamos aqui nesta tarde. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui certamente. Não teríamos qualquer esperança. Estaríamos perdidos num mundo que jaz no pecado. Então, irmãos, Deus nos chama para nós estarmos envolvidos nos ministérios da igreja. Deus pede que nós possamos ser pessoas ativas. Esta igreja, irmãos, ela é o resultado
do trabalho de Deus no coração de homens e mulheres que se deram por esta causa. Eu já conhecia o testemunho do irmão Barker, e é um testemunho que sempre me tem tocado e tocou ao longo dos anos, de ver como Deus pega na vida de alguém que está completamente destroçado e reergue essa vida. E esse homem continua a ser uma bênção, e certamente hoje existem dezenas, eu poderia dizer até centenas de homens e mulheres, alguns já partiram para o Senhor, outros estão vivos, que foram alcançados através do ministério deste irmão. Muitos ele nem chegou a conhecer, mas Deus abençoou. E sabe, eu costumo dizer, quando você fala a alguém de Cristo, ou quando você leva alguém a Cristo, você pode estar dando início a uma multiplicação de novos crentes, que irão se transformar em dezenas, centenas e talvez milhares de outros crentes, só porque você falou a um. Nós somos esse resultado. Foram os discípulos, já hoje falámos sobre isso, que começaram e hoje somos milhões. Muitos nós nem conhecemos, mas eles estão aí, têm sido alcançados pelo Senhor. A partir do versículo 9, Paulo fala da nossa vida prática, dos nossos relacionamentos dentro da igreja e fora do contexto da igreja. E ele começa no versículo 9 por dizer, olha, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O amor seja um amor genuíno. O vosso comportamento possa ser um comportamento de alguém que é santo. Alguém que é parte da igreja do Senhor. Irmãos, as pessoas cansaram da expressão ou da palavra amor. Muito se escreve sobre o amor, muito se canta sobre o amor. Os casais fazem declarações de amor antes e pós-casamento. E eu te amo, e agora já não te amo, e agora já amo o outro, e agora já não amo o outro, e agora amo aquele. Eu amo o Senhor, mas agora já não amo, e depois amo. Irmãos, isso não é amor. E a sociedade se habituou com isso. Quando você ouve um político na igreja, na televisão, ou aí num comício, você está a olhar para a cara e dizer, ele está a mentir. Mas ele está convencido que nós estamos a ser convencidos. E nós já sabemos, né? Nós já ouvimos o mesmo discurso, alguns de nós, há 50 anos. Os políticos, os economistas, isso agora vai melhorar. Olha, um dia não vai haver desemprego. Olha, um dia vai ter casa para todos. E nós, sim, ok, fixe, né? Irmãos, e as pessoas agem natural. Então o amor não tem mais aquele impacto que deveria ter nas nossas vidas. Jesus é a maior expressão do amor de Deus por cada um de nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O melhor dele, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, o amor de Deus, o nosso amor deve ser sincero. Nós devemos odiar aquilo que é mau, aquilo que é do diabo, e apegar-nos àquilo que é bom. E Paulo continua a dizer, olha, amem-se, vocês são família. Sabe, eu tenho muitos familiares meus, eu não vou dizer que já falei de Cristo aos meus familiares todos, mas se escapou um ao outro, foi muito. E alguns já partiram para a eternidade, outros ainda estão vivos. E eu sei que aqueles que partiram sem Cristo estão em sofrimento e estarão em sofrimento para todo sempre. Eles eram minha família na carne. Há outros que são minha família na carne, que não têm o Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador. Um dia nós nos separaremos eternamente. Cada um de vocês está aqui, que é do Senhor, nós vamos estar lá conversando bastante, tá? Comendo umas uvas aqui, uma maçã acolá. Só não vai ter picanha, tá? Mas vai ter comida, certamente, penso eu. Mas, irmãos, nós somos a verdadeira família à face da terra. Então, o que é que Paulo estava dizendo? Cuidem uns dos outros, cuidem-se. Estejam atentos às necessidades uns dos outros. Olha, se o irmão precisa encostar no seu ombro e chorar, chega perto dele. Olha, acompanhe esse irmão em alguma coisa em que ele precisa de companhia. Olha, se você vê que esse irmão está passando uma necessidade, vai ter com ele. Como é que eu posso ajudar? Irmãos, se alguém do corpo não está bem, o corpo não está bem. Nós sofremos. Nós somos um exército que não deixa feridos para trás. Nós ou estamos juntos ou não estamos. Então a igreja do Senhor é desafiada a caminhar junto. E Paulo dizia, olha, não seja, versículo 11, não seja vagaroso no cuidado, sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Tudo isto é a nossa forma de agir. As pessoas, irmãos, eu tenho ouvido testemunhos de irmãos e alguns não irmãos que ou se converteram ou têm sido impactados pelo exemplo
de irmãos nossos, da sua vida, no local de trabalho, na escola, na família. E muitos, nós temos lá uma família que não são recém-convertidos, mas é uma das famílias mais recentes na igreja. Primeiro foi o Ricardo, que é até o nosso enfermeiro no lar hoje, que se converteu através do exemplo de um jovem da nossa igreja, o Daniel Vidal, que convivia com ele. Ele se converteu, ele veio, recebeu o Senhor Jesus como Senhor Salvador, voltou para a sua casa. A família viu uma transformação completa nele. Depois o seu irmão começou a vir, se converteu. Depois veio a sua mãe, se converteu. Já estão lá uns 6, 7 anos talvez agora. E tem vindo o seu pai, ainda não se converteu, porque nós dizemos que ele é teimoso, né? E nós brincamos muito com ele, porque ele não falha um culto, mas ainda não manifestou publicamente que tomou uma decisão ao lado de Cristo. Nós oramos por ele. Mas, irmãos, é o exemplo. É a diferença. E Paulo dizia, vocês têm que marcar essa diferença. Quando você fala, as pessoas têm que confiar naquilo que você diz. Quando você diz que ama, as pessoas têm que crer que você realmente ama. Quando você diz que se preocupa, as pessoas têm que crer que você se preocupa. Mas veja o versículo 14, ele vai mais além e diz, abençoa aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Se alguém te fizer mal, mesmo dentro do contexto da igreja, abençoa, ora por essa pessoa. Sabe que as igrejas têm se dividido mais por incompatibilidade entre os irmãos do que por questões doutrinárias. Às vezes há certas divisões, coisas às vezes tão banais que nem vamos aqui discutir, mas às vezes é aquele irmão que não gosta daquele. Eu vou me reunir do outro lado. Né? Uma vez chegou um irmão, eu estava pastoreando uma igreja há uns anos atrás, e ele começou a vir bem numa reunião, depois veio noutra, e no fim de uma terceira, quarta reunião, ele veio ter comigo e disse, pastor, eu queria falar consigo. Eu falei assim, olha, eu queria me tornar membro desta igreja. Eu falei, ok, mas o irmão mora por aqui? Sim, eu moro aqui perto, mas o irmão é membro de alguma, ele já se tinha identificado como crente. O irmão é membro de uma igreja, certo? Sim, eu sou. Então o irmão tem que trazer uma carta de recomendação do pastor da sua igreja para que nós possamos então considerar a sua integração aqui. Isso eu não posso. Não pode porquê? Eu aqui há tempos tive uma discussão lá fora com o pastor e dei-lhe 2 murros na cara. Falei, deixa-me precaver, né? Irmão, olha, né? Senão sou eu o próximo. Então, mas é assim, quer dizer, pronto, zangou-se com o irmão, andaram à pancada e agora eu vou para outra igreja. Não é assim, né? Nós devemos nos amar, nós devemos abençoar aqueles que muitas vezes até nos prejudicam, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, sede unânimes entre vós. Olha, não tentem ter um lugar de destaque na igreja, né? Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios. Olha, se não fosse eu lá na igreja, não sei o que seria daquilo. Irmão, se o Senhor me chamar hoje, amanhã ele levanta outro. Aliás, ele já está levantando. Eu acho que a minha partida está próxima. Mas eu sou preciso na obra de Deus até o dia em que Ele me chamar para a sua presença. A partir desse momento, Deus levanta outro ou levanta outros. É assim a obra de Deus. Nas mãos do Senhor. Até Ele diz, Berto, eu te dei uma responsabilidade, cumpre com a tua responsabilidade. Não tenta fazer o trabalho de outros porque não vai dar certo. Deus nos chama a isso. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quando estiverem vós, tendo paz com todos os homens. Depois ele continua dizendo, não vos vingueis a vós mesmos, irmãos. Não vos vingueis a vós mesmos. Mas dai lugar à ira. O que é dar lugar à ira? Não é a gente sair dando murros no ar, não. É a gente ficar magoado e dizer, Senhor, olha, eu estou magoado, mas, Senhor, o Senhor cuida. Né? O que o Senhor me diz é que eu devo perdoar, então ajuda-me a perdoar e eu entrego nas mãos do Senhor. Isso é muito sério. Porque quando o Senhor diz, quando Ele trata com seriedade. Ele trata com seriedade. Minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. E depois Ele vai mais longe no nosso relacionamento com os outros. Olha, até aqui está tudo muito bem, né? Pronto, tem aquele irmão chatinho na igreja, ok, Deus diz para eu ser paciente com ele. Ok, acho que já está no limite. Aí Paulo diz, se o teu inimigo, aí, Paulo, né? Talvez alguém que está aqui que não conhece o Senhor Jesus Cristo vai dizer, esse pessoal é louco, né? Teu inimigo? Então alguém que tentou matar-te ou que te prejudicou. A Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Irmãos, essa é a missão da igreja. Pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Olha, através dos bazares da igreja, através dos trabalhos na comunidade. Deus me tem dado tantas oportunidades. Eu, há uns anos atrás, fui convidado para fazer o discurso do dia do Conselho em Estarreja, lá no Cine Teatro, e fui representar as IPSS, e mencionei 2 versículos da Bíblia. Um deles era, eu não falei que era a Bíblia, falei,
um escritor chamado Tiago escreveu: a vida é um vapor que aparece e logo se desvanece. O presidente da Segurança Social da Aveiro veio ter comigo no fim e falou: olha, gostei muito qual é o livro? E eu falei: a Bíblia. Ah, não me diga. Você vai lá, procura no Novo Testamento o livro de Tiago, você vai ler lá que está lá escrito: a vida é um vapor que aparece e logo se desvanece. E Deus nos dá oportunidades de falar sobre a sua palavra. Então, irmãos, essa é a nossa missão. Nos lugares onde Deus nos leva, honrar os senhores, honrar aos outros e viver em harmonia, para assim refletirmos também o amor de Cristo para aqueles que connosco convivem. E eu terminaria, irmãos, lendo Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22, onde Paulo, mais uma vez, a esta igreja diz: irmão, você não é mais cidadão deste mundo. Você pode ser português, brasileiro, qualquer outra nacionalidade, mas a sua real nacionalidade é você cidadão dos céus. Você é um peregrino. E Paulo dizia assim, versículo 19, capítulo 2 de Efésios: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus do Espírito Santo. Vocês agora, Paulo está dizendo, vocês são povo de Deus. Pedro fala: vocês são sacerdotes, nação santa, povo adquirido. Assuma essa sua nacionalidade, né? Você não representa mais meramente o seu país, né? Mas você representa o céu. Você é embaixador de Cristo. E as pessoas precisam ver isso em nós. E Paulo dizia isso: olha, agora você, como cidadão dos céus, viva como cidadãos dos céus. Irmãos, que esta igreja, se o Senhor nos der, talvez o Senhor irá dar mais 83 anos de vida, não sabemos, né? Conforme eu disse, a vida é um vapor que aparece e logo se desvanece. Para Deus um dia é como 1000 anos, então Deus não mede o tempo como nós. Mas que nós possamos continuar a nos comprometer em renovar a nossa mente, abraçar os nossos dons e viver as verdadeiras marcas de um cristão, para que a nossa comunidade, a igreja local, possa florescer como um corpo unificado que reflita o amor de Deus. A Ele toda a glória. Amém.